Bom dia a todos. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, o prazer da companhia dos colegas da mesa e queria endossar de imediato as palavras do Marcelo sobre a iniciativa da Escola da Magistratura. Trata-se de um evento comprometido com o pensamento crítico, comprometido com a recusa de uma sociedade perversa, comprometido com a batalha das ideias, num sentido emancipador, transformador, questionador, interpelador. Então, meu amigo Rubens Casara, minhas felicitações a você e a toda a diretoria da Emerge. Sabemos que esse é um tempo de desprestígio do pensamento crítico. Uma das evidências mais claras do triunfo ideológico do neoliberalismo, por mais que ele esteja colhendo rotundos fracassos do ponto de vista econômico e tente sobreviver, é a conservação de um conjunto de ideias claramente antissociais, anticomunitárias, de interdição do contraditório, da neutralização das ideias antagônicas. Portanto, a ideia de que é possível ocupar o espaço público mediatizado com o pensamento único, com um conjunto de ideias que os colegas, com muito brilhantismo, de uma forma ou de outra, abordaram, e me facilitando bastante a tarefa de encerrar o painel. Isso traz como consequência a necessidade fundamental de uma reação, de uma perspectiva contra-hegemônica, de uma perspectiva de enfrentamento dessas estratégias e táticas de silenciamento, de perseguição ao contraditório e de fixação de um conjunto de ideias que nada mais busca senão a mercantilização da vida, a mercantilização das relações humanas, a mercantilização da cultura, a mercantilização do direito, a mercantilização da política, a mercantilização, portanto, da sociedade. Esse conjunto de perspectivas deletérias é que, infelizmente, com o apoio concatenado, organizado, sólido e sistemático dos aparelhos de mídia, esse quadro se infiltrou na sociedade, se congelou na sociedade, se coagula na sociedade de uma maneira que, pelo menos para a minha geração, nem na ditadura militar se apresentou de uma maneira tão visceral, com uma potência de irradiação, uma potência de penetração social sem precedentes, o que também foi muito beneficiado pela explosão tecnológica, pela digitalização, que multiplicou plataformas e canais, e que, simultaneamente, fez desses canais, novos canais e plataformas, mais correias de transmissão, uma expressão do velho Vladimir Lenin, e, aliás, de uma oportunidade impressionante, basta ver as observações feitas pelos colegas que me antecederam. Portanto, se trata de um processo sem precedentes de utilização, inclusive, das tecnologias avançadas para manter um sistema ideológico, cultural e político, tentando fazer dele uma fortaleza inexpugnável, o que absolutamente não é possível, por mais que haja, nesse rol dos adeptos e epígonos e porta-vozes do neoliberalismo, quadros extremamente insidiosos, extremamente preparados e articulados. Mas eles se esquecem das contradições que eles próprios criam, das mazelas que eles próprios introduzem na sociedade burguesa, das próprias insuficiências de suas formulações, na medida em que elas são antissociais e são, por natureza, excludentes. Portanto, são visões de mundo, valores, que tendencialmente consagram a exclusão, que consagram a injustiça, que consagram a falta de diversidade informativa e cultural. Essas questões que eu inicialmente abordo estão contempladas no livro que acabo de publicar, e com muita honra, ao lado de dois grandes intelectuais internacionais, que são Inácio Ramonet
diretor do jornal Le Monde Diplomatique, de Paris, e Pascoal Serrano, que foi, entre outros pontos de sua biografia, o criador do canal multiestatal Telesur, que vocês já devem ter ouvido falar, um canal de jornalismo 24 horas por dia, latino-americano, que é financiado por 6 governos progressistas da América Latina, para a vergonha do Brasil. O governo do ex-presidente Lula se recusou, e da presidenta Dilma se recusou, os governos se recusaram a também fazer parte dos sócios de Telesur, que pretendem um canal de televisão que pretende oferecer uma outra visão do jornalismo, da informação e do entretenimento, do esporte, etc. E Pascoal Serrano foi um dos idealizadores do canal Telesur, que hoje é uma referência importantíssima no plano da televisão contra-hegemônica e que tem uma contribuição extremamente relevante para a diversidade informativa e cultural em América Latina. Esse livro trata dessas questões que eu abordei, porém, numa perspectiva que eu pretendo também contemplar na parte final da minha fala, que é um pouco a perspectiva da esperança. Eu acho que nós temos quem luta pela transformação radical da sociedade não pode perder o signo da esperança. Quando nós cedemos ao dogmatismo, quando nós cedemos à desesperança, ao ceticismo, ao pessimismo, nós estamos reforçando os moinhos do conservadorismo, da direita, dos genocidas que estão no Brasil soltos aí, recebendo aposentadorias quando vivos e suas viúvas recebendo pensões do Tesouro Nacional, quando deveriam estar sendo processados e julgados por crimes de lesa humanidade. Como, aliás, na Argentina, país em que eu recentemente vivi, é um exemplo histórico para para retomar o passado, passá-lo a limpo e que seja revisto todo o barbarismo, todo o processo que não foi só na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil. Então, diante de um quadro tão difícil, é preciso que a gente também reúna forças, energias espirituais, disposição para o combate, proposição de ideias, intervir na batalha das ideias. Esse é o dever dos intelectuais. Nós não somos operários. Nessa encarnação, como diria meu saudoso pai, nós não viemos por esse viés, viemos por um outro viés. Então, o nosso compromisso é um compromisso com o conhecimento, com os saberes, com o esclarecimento, o autoesclarecimento, e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de apresentar um leque de proposições, de temas em discussão, de reanimar o debate, de recolocar questões, de nos inspirarmos em exemplos que podem nos servir da experiência internacional, sobretudo de América Latina, e que nos reintroduz um pouco na perspectiva da esperança. E eu, Inácio Ramonet e Pascoal Serrano trabalhamos o livro em 2 partes, que, aliás, eu também pretendo rapidamente abordar em 2 partes, que seria um breve, mais incisivo, definição do cenário que eu vejo da mídia, e, na segunda parte, possibilidade de superação, de contrafação, de enfrentamento desse cenário numa perspectiva transformadora. Eu estou plenamente de acordo com a análise do Marcelo, a respeito do que muito bem desenhou, a situação geral dos meios de comunicação, e eu vou citar alguns tópicos, já também levando em consideração o adiantado da hora, mas passando em revista algumas características do sistema midiático contemporâneo, que eu abordo no texto de abertura do livro, e que são características que merecem a nossa reflexão, que merecem a nossa atitude de combate crítico e de esclarecimento social, porque um dos maiores problemas que nós temos, isso foi abordado muito bem pelos colegas e também do outro painel, a despeito de que no outro painel tivemos aqui um representante de um país que eu não enxergo. Eu vi um colega apresentar um país engraçado. Eu pensava que morava num outro país, mas hoje eu vi que eu preciso rever minhas teorias, porque eu vi uma harmonia tão grande, um país tão resolvido, com poucas coisas para serem feitas, quando eu vejo um país que necessita ser reconstruído. E, nisso, o Luiz Flávio foi muito reconstruído em todos os sentidos. Moral, ético, cidadão, político, na questão dos direitos humanos, na questão do judiciário, na questão do legislativo e assim por diante. Porque não é possível um país que tem um déficit de cidadania que nos envergonha
principalmente no Cone Sul, que nós temos uma dificuldade extraordinária de fazer prevalecer os direitos da cidadania diante do quadro que os dois colegas brilhantemente apresentaram. Então, eu queria dizer que eu achei uma coisa sublime o que eu assisti antes, porque foi tão tranquilizador. Eu pensei que eu fosse sair daqui hoje voando nas nuvens diante de um país fictício que eu não enxergo, um país tão harmônico. E vejo um país com conflitos, com alguns avanços, com algumas conquistas, indiscutivelmente, mas também vejo um país com grandes insuficiências, com grandes problemas e de várias ordens, a começar, como o Luiz Flávio falou, o problema da educação e o problema de uma estrutura, não é o meu objeto de estudo, não é a minha área, mas com uma visão com a qual estou de acordo, também com uma justiça uma visão sobre a justiça que claramente é punitiva e antissocial e anticomunitária, antiscidadã. Então, eu vejo o sistema de comunicação, o sistema midiático internacional brasileiro está incluído nisso, caracterizado por uma concentração monopólica sem precedentes, por um processo de oligopolização dos setores de informação e entretenimento, isto é, o mesmo grupo controlando todos os produtos e serviços ligados à informação e entretenimento, se estruturando, como eu começo o livro dizendo, uma espécie de uma árvore, um tronco de uma árvore cheio de galhos, e os galhos todos pertencem sempre a um número restrito de corporações e dinastias familiares, fenômeno que, desgraçadamente, é latino-americano. Não é apenas no Brasil. No Brasil, 10 famílias, entre outras, que controlam mais de 80% dos canais sob regime de concessão pública. E se nós quisermos incluir os que não são de concessão pública, esse percentual se aproxima de 85%, 86% de todo o sistema de comunicação do nosso país. Um sistema midiático que tem como sua pedra de toque o controle da informação e da opinião e a colocação das conveniências estratégicas dos grupos controladores como o seu eixo fundamental de ação, visando claramente a mercantilização da informação e da cultura, visando claramente a sua qualificação cada vez maior como agente econômico. Marcelo observou bem, e eu vou aproveitar falando da forma que eu vejo, porque os grandes grupos de comunicação não são apenas grandes agentes discursivos, eles são grandes agentes econômicos. Entre as 300 maiores empresas não financeiras do mundo, do sistema financeiro, 25 pertencem a grupos de comunicação, o que significa 10% quase das empresas que não sejam do mercado financeiro, bancos, corretoras, etc., estão incluídos 25 em 300. São grandes impérios que não são apenas grandes impérios produtores, supostamente, de informação e entretenimento. São agentes econômicos globais com uma penetração absolutamente consistente, internacionalizada, e esses grupos, nenhum deles está presente em menos de 200 países. Time Warner, Disney e assim por diante, News Corporation, esses grandes grupos estão presentes em mais de 200 países, seja através de ação presencial ou de alianças estratégicas, joint ventures, parcerias, sinergias, etc. Para realizar esse trabalho de controle da informação e da opinião, eles se baseiam num trabalho muito convincente, lamentavelmente, no sentido de se apresentar à opinião pública como intérpretes do senso comum, com uma única instância social capaz de traduzir anseios, reivindicações, aspirações, sem nenhum mandato, sem nenhuma procuração de ninguém. São agentes privados que têm, portanto, são portadores de visões de mundo absolutamente exclusivas, todas elas relacionadas com a obsessão neurótica de rentabilidade e lucro, de um sistema, de um modo de produção que é incurável, que ele não tem condições de ser reformado por dentro. Meu querido amigo e mestre, o sociólogo argentino Atílio Boron,
tem uma frase, para mim, definitiva. Acreditar em democracia como valor absoluto no capitalismo é o mesmo que acreditar na quadratura do círculo. Essa observação de Atílio Boron é, para mim, bíblica, porque nós sabemos que se trata de um modo de produção que se assenta exatamente no processo de inclusão e exclusão de poucos e exclusão da ampla maioria, que se assenta na exploração do homem pelo homem, que se assenta nos valores da competição, da concorrência, do lucro, da rentabilidade, de maneira patológica. Ele é assim em todos os setores da vida cotidiana, não apenas no campo econômico. E no campo midiático, isso é levado à proporção cada vez maior, porque, ao mesmo tempo que são agentes econômicos, eles são agentes discursivos de persuasão, de convencimento e de estabelecimento de um conjunto de percepções, de juízos e de valores que conformam poderosamente o imaginário social contemporâneo, alavancados por canais de radiação de potência planetarizada. Portanto, de difícil controle e potência planetarizada invisível, porque tudo transmitido através de processos invisíveis, de circuitos infoeletrônicos, de transmissões por satélites, alguma coisa que não atravessa o nosso cotidiano materializadamente. Portanto, esse processo é um processo que se baseia na ideia de que os meios de comunicação, sim, podem ser intérpretes, podem dar coesão social, podem representar o que é uma mentira, o que é uma mistificação, o que é uma manipulação das mais grosseiras, mas muito difícil de ser enfrentada. A começar pelo fato de que nós não somos proprietários dos meios de produção, estamos excluídos como sociedade organizada, como comunidade organizada, de participar dessas agendas, dessas pautas, não é, dessas escolhas de temas, de tratamentos, de abordagens. Nós estamos absolutamente sem acesso a isso, e os meios alternativos são meios que estão crescendo com as novas tecnologias, com as redes, com redes sociais, com a internet, etc., mas nós sabemos que a potência é muito menor, a penetração, então, nem se fala. Portanto, na verdade, eu defino o resultado dessa ação ideológica como um processo de criação de subjetividades mediatizadas, modeladas e controladas, através, principalmente, desse conjunto restrito de aparelhos de produção ideológica, que são os meios de comunicação. Eles simultaneamente controlam, neutralizam, silenciam, desqualificam, criminalizam as ideias antagônicas, as propostas alternativas, as vozes que têm que ser silenciadas porque introduzem tensões e contradições, eles tentam minimizar ao máximo, e não é casual o fato de que cada vez mais esses meios criam os seus próprios intelectuais orgânicos, os seus próprios especialistas, os seus próprios colunistas especialistas, que nós podemos ver, por exemplo, nos canais de televisão como Globo News, Band News, em que, na verdade, a ausência do debate real é uma coisa dramática. Na verdade, o debate ele é um simulacro, e os presentes fazem um trabalho fake, porque eles se apresentam, na verdade, o nível de controvérsia e de contraditório, uma vez ou outra foge, até nos assusta quando a gente vê, às vezes, um debate num desses canais, e nós ficamos até assustados de ver, de vez em quando, aparecer o contraditório se estabelecendo perante milhões de telespectadores ou milhares de telespectadores. Em verdade, o contraditório é sob controle, dentro desse processo de produção de subjetividades mediatizadas, modeladas e controladas. Esse quadro é um quadro tendencialmente desfavorável à liberdade de expressão, à diversidade informativa e cultural, e ele tem como peças de resistência, como já foi dito aqui muito bem, o modus operandi disso é a espetacularização, a encenação, a ficcionalização do mundo, o jornalismo cada vez mais um jornalismo de produção de efeitos, os programas cada vez mais buscam as sensações fúteis, as sensações rápidas, os produtos midiáticos cada vez mais estão na lógica da inovação por minuto, por segundo, que hoje nós sabemos que é uma dos pontos, dos vértices fundamentais desse capitalismo tecnológico, a inovação a partir da obsolescência programada, e os meios de comunicação têm feito isso de uma maneira cada vez mais competente, lastimavelmente, cada vez mais incisiva e insidiosa. Eu penso que esse quadro delineia um processo de perversão dos ideais mais belos do jornalismo, dos ideais mais democráticos do jornalismo, dos ideais mais cidadãos do jornalismo.
E em relação a esse quadro, eu vejo que ele tem uma especial obsessão em interditar temas como os direitos humanos, como uma justiça cidadã, como as reivindicações e os anseios comunitários e sociais. Ele tem uma especial perversão de tentar barrar não apenas o debate, mas a própria circulação, a circularidade informativa é tão restrita sobre esses temas. Quando os pobres aparecem, sempre são ou naquilo que eles fazem parte de um cenário de dramatização, de espetacularização, de tragédia, ou então num quadro epidérmico de evidenciar algumas de suas necessidades e de suas carências. Epidérmico, absolutamente superficializado. Nós, entretanto, devemos, essa é a segunda parte, me caminhando para o encerramento, eu queria chamar a atenção de que esse quadro é um quadro que é um quadro internacional, que no caso do Brasil é um quadro, infelizmente, cristalizado também, mas que nós temos que observar atentamente a experiência internacional, sobretudo dos países da Aliança Bolivariana das Américas, na América Latina e da Argentina, onde nós assistimos, com todas as limitações e eventuais contradições e limites, iniciativas no sentido da participação do Estado e do poder público de maneira geral, intervindo nos sistemas de comunicação, enfrentando ferozes oposições dos grupos midiáticos, da nefasta Sociedade Interamericana de Imprensa, que são fortes bastiões do conservadorismo, do reacionarismo, e que tentam barrar as mudanças regulatórias, as novas leis de comunicação que estão sendo aprovadas dentro do Estado de Direito democrático, através como é o caso da Lei de Serviços de Comunicação Visual da Argentina, chamada Lei de Médios, que é considerada pela Unesco a mais importante legislação antimonopólica de comunicação do mundo neste momento, a Lei de Médios, a Lei de Comunicação Nova da Argentina, que vem enfrentando uma série de batalhas judiciais, porque sabemos que na Argentina, lastimavelmente, uma parte não desprezível dos juízes, dos desembargadores, foram nomeados pela ditadura genocida, responsável por 30 mil mortos e desaparecidos, numa avaliação por baixo, e, lastimavelmente, ainda no judiciário, uma participação de bandidos togados que, na verdade, estão ali para defender não apenas os interesses das classes dominantes, mas dos genocidas, para defender o que há de pior, que é a exclusão, que é vedar que uma sociedade tenha uma justiça mais participativa, mais moderna, mais justa, mais cidadã, mais entranhada na vida social. E, apesar dessa resistência, o governo argentino, que tem uma diferença, eu até me prometi hoje não falar no governo, já falei uma vez, a única vez que eu vou falar no governo brasileiro, depois de 10 anos e meio, prefiro falar, então, nos exemplos mais edificantes, como modificações que são importantes no sentido de uma intervenção do Estado, e não apenas no sentido regulatório, no sentido do fomento de mídias alternativas e comunitárias, no sentido do fomento à produção audiovisual independente, no sentido de fomento à produção cultural comunitária, de criar mecanismos de informação, de entretenimento não mediatizados, portanto, fora da lógica midiática, num processo que será extremamente longo e árduo, mas que nós temos vários exemplos, e eu tomo, por razões de tempo, o caso da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual da Argentina como exemplo, que em todo o país, os órgãos de regulação, que não são essas agências criadas pelo neoliberalismo no Brasil, agências com uma ou outra exceção que merece respeito e consideração, e são poucas as exceções, que nada mais são do que carimbadores de papel e de aceitação de agressões à livre concorrência, de falta de fiscalização efetiva, de falta de respeito pela cidadania. A Agência do Audiovisual na Argentina hoje promove editais públicos para licitar canais de rádio e televisão que cumpram o que a lei determina, assim como a nova lei de comunicação aprovada pelo Congresso do Equador e que recentemente foi sancionada pelo presidente Rafael Correa.
a divisão do sistema de comunicação em bases equitativas e democráticas. 1/3 para o setor estatal público, 1/3 para o setor privado lucrativo e 1/3 para o setor social comunitário. Nesses dois países, as novas leis de comunicação reestruturam o sistema de comunicação para combater a concentração monopólica, para conter a oligopolização da informação e do entretenimento. Portanto, nesse plano, os processos de elaboração dessas leis também merecem ser colocados em relevo aqui, porque houve ampla participação da sociedade civil nas discussões, tanto no Equador, principalmente na Argentina, onde a presidenta Cristina Fernández de Kirchner liderou pessoalmente todas as audiências públicas com os meios de comunicação presentes, e os primeiros a serem convidados para irem à Casa Rosada foram o empresariado da mídia, para apresentar suas visões, suas reivindicações, suas posições. A igreja, os sindicatos, as associações profissionais, de moradores, as universidades, as centrais operárias, todas foram convidadas e estiveram com a presidenta reunidos para apresentar suas visões, suas considerações, para que o anteprojeto de lei enviado ao Congresso da Argentina pudesse refletir efetivamente o sentimento majoritário, o sentimento democrático da sociedade argentina, que isso teve como resultado a aprovação dessa lei de comunicação, que combate duramente os monopólios, combate duramente a mentira e a manipulação, através de medidas tanto do ponto de vista do judiciário, quanto do ponto de vista, no caso dos meios sob difusão pública, através de mecanismos importantes de acompanhamento de programações. Inclusive, o Estado tem o direito de convocar os grupos de mídia, se ele assim achar conveniente, para apresentar suas grades de programação, suas políticas editoriais, porque as concessões pertencem ao povo argentino, assim como no Brasil, pertence ao povo brasileiro. E é muito difícil dizer isso para o Brasil. Obrigado. Porque nós sabemos que a interdição é dos próprios favorecidos e beneficiados. Eles fecham totalmente a discussão sobre isso. Nós não temos canais de comunicação com a opinião pública. No Brasil, eu digo isso sempre onde vou, com grande pesar, mídia é televisão. Aliás, nem é televisão, é TV Globo. Né? 85% da população, talvez 90%, pensa que mídia é TV Globo. Não sabe o que é sistema de comunicação, não sabe o que é o poder judiciário, não sabe o que é uma agência reguladora, sabe grosseiramente, por um conjunto de considerações lúcidas que os colegas colocaram, que eu não vou, e os quais endosso. Então, é uma luta desigual, porque eles controlam as fontes de emissão e interditam uma discussão que é uma discussão cidadã, é uma discussão que pertence à sociedade. Os canais não pertencem às organizações Globo, ao Grupo Bandeirantes, ao Grupo SBT, não pertencem à Igreja Universal do Reino de Deus, absolutamente. Só que no Brasil nós sabemos que esses grupos estão representados, inclusive no atual ministério, que há ministros de Estado que representam esses grupos de mídia, se não diretamente, indiretamente. Nós temos o Ministério da Pesca, nós temos o Ministério da Comunicação Social, se duvidar, o Ministério das Comunicações, né, que tem ilustres ministros de Estado, dos quais não ouvimos nenhuma palavra, no caso da ilustre ministra da Comunicação Social, a ex-colunista de política das organizações Globo, que a presidenta Dilma escolheu, dispensando o ministro de Estado, que tinha sido um tão bom ministro como Franklin Martins no segundo governo do ex-presidente Lula, que se desempenhou de maneira muito digna e decente como ministro da Comunicação do governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, eu acho que, se nós temos um cenário muito desolador e muito complicado, nós também podemos ver que há em várias partes, eu vou concluir, em várias partes também, a sociedade civil também se organizando através de uma série de novos meios de comunicação, explorando as redes, explorando a possibilidade do compartilhamento, da colaboração, e que estão na base da sociedade se organizando. E por isso que o segundo ensaio meu no livro, cada autor escreveu 2 ensaios, é justamente sobre o lado da sociedade se organizando contra essa mídia antissocial, essa mídia antidemocrática. E eu trato especificamente de um fenômeno fabuloso, que são as agências de notícias, que utilizam a internet do Brasil até, ou melhor, da Patagônia até o México, em América Latina, criando outras modalidades de informação que sempre atravessam o universo das redes e também das redes sociais para fornecer diversidade, para tentar oferecer outros conteúdos, outras visões.
É difícil penetrar, ainda tem muitas dificuldades, sobretudo de sustentabilidade dessas experiências. É difícil, mas é impressionante como a gente encontra pela América Latina, um campo que eu tenho trabalhado e viajado muito por aí, a gente encontra experiências na base da sociedade, portanto, fora do aparelho do Estado, embora o Estado tenha essa função normativa, regulatória e política, institucional de promover a diversidade informativa e cultural, e de defender, portanto, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, não a liberdade de empresa, que, na verdade, é o que preside toda a argumentação desses grupos monopólicos, que vivem se apropriando da expressão liberdade de imprensa, liberdade de expressão, de maneira cínica, de maneira mentirosa. Nada mais fazem do que diariamente atacar a liberdade de expressão, desmerecer a liberdade de expressão, jogar a liberdade de expressão no lixo, na medida em que seus jornalistas, a começar por seus jornalistas, não têm um grau de liberdade decente e ético. Portanto, eles falarem de liberdade de expressão é o mesmo que falar em quadratura do círculo, para aproveitar a ideia do Attila Boron. Eles são cínicos, são dissimulados e são absolutamente cientes do seu poder de fogo. Então, o enfrentamento é difícil, mas é necessário que a gente pense em Wikileaks, como o Inácio Ramonet no livro fala. É importante que a gente pense em outras experiências que estão de televisoras comunitárias, como tem na Argentina, e que o governo da Argentina abriu um edital público só para televisoras comunitárias, com base na nova lei de comunicação, para criar canais de televisão, conceder canais de televisão também para a sociedade civil, do lado social e reivindicante, não apenas para os tubarões, não apenas para o baronato da mídia e para os latifúndios midiáticos, que é o que nós temos na América Latina, os latifúndios midiáticos. Então, é um quadro que exige de nós, ao mesmo tempo, uma atitude de aprofundamento crítico no diagnóstico, e o diagnóstico não é fácil de encarar, mas nós não podemos perder de vista o que a base da sociedade tenta produzir para reagir, para resistir, e o papel que alguns governos têm desempenhado, e que eu acho que é um papel importante no sentido de enfrentar também, no ponto de vista dos marcos legais e regulatórios, utilizando suas maiorias parlamentares, eleitas pelo povo, não para aprovar códigos florestais que arrebentam com o país, não para aprovar privatização de portos a toques de caixa. Aliás, o governo até perdeu ontem, tentou aprovar, não conseguiu, mas fazer atitudes que a sua famigerada base aliada serve para sempre tendencialmente para os interesses do capital, do grande capital, e não para os interesses da sociedade como um todo, como eu ouvi aqui de maneira sublime no painel anterior, como se fosse uma coisa assim, que fosse claramente uma definição pelo lado da sociedade civil, pelo lado das pessoas, das maiorias do país e não em relação ao capital. De maneira que eu acho que nós, para terminar, queria enfatizar isso. Eu acho que nós podemos perfeitamente pensar na definição de diversidade que Eduardo Galeano nos propõe e devemos, mesmo sabendo das enormes dificuldades e obstáculos, nós devemos lutar contra essas subjetividades mediatizadas, modeladas e controladas. Então, diz-nos Eduardo Galeano, diversidade se consegue, se alcança, quando nós conseguimos evidenciar a pluralidade de vozes que o mundo contém, e não cercear, silenciar, sufocar a diversidade de vozes que o mundo produz e que nos faz achar a vida fascinante. Muito obrigado.